CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto. Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Hoje ouvintes da CBN. Gilberto, o que é a memória cache? Então, Fernanda, essa é uma questão interessante, ou seja, a memória cache é um espaço de armazenamento que é temporário, ou seja, os aplicativos que a gente tem no celular, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, esses aplicativos, todos os aplicativos que a gente tem no celular, eles mantêm como se fosse uma memória temporária para armazenar alguma coisa que você baixou naquele momento, uma imagem. Nos navegadores eu tenho histórico de navegação, né? Os cookies que eu baixei lá quando eu naveguei numa página, ele guardou algumas informações a meu respeito. E esses arquivos temporários, eles vão ocupando espaço na memória do celular, né? E aí, né, ou seja, apesar desses dados a serem armazenados temporariamente, dependendo do uso do usuário, eles podem ocupar um espaço bastante grande até da memória do celular. E aí, né, o que acontece? Eu posso ter um alto consumo de armazenamento interno, ou seja, da memória do próprio celular, faltando memória para você botar uma foto, você instalar um novo aplicativo, por exemplo, então ele Uhum. consome memória, né? E ele também pode causar lentidão. Como o sistema, né, todo está com muito ocupado, assim, com muita parte, muitas memórias, muita parte, muito espaço de memória ocupado, né? Isso acaba tornando o celular, ou pode tornar o celular bastante lento nessa situação, né? Além disso, o cache mantém uma série de informações pessoais, né? Ou seja, dados onde você navegou, sites que você navegou, fotos que você baixou temporariamente, né? O que você visualizou numa rede social. E aí, esse cache pode ser um problema, inclusive, de segurança, porque se uma outra aplicação tem acesso a esse arquivo, essa parte de memória, né, vai ter acesso a hábitos, a questões muito pessoais suas também. Então, o cache é uma função importante, porque muitas vezes você vai carregar uma página e o dado, aquela foto daquela página, por exemplo, que está no fundo da página, já está na memória. Então, ele não precisa ir à internet para poder buscar aquela foto. Então, é um recurso útil para acelerar a navegação, por exemplo, o uso de ferramentas. Mas, por outro lado, quando ele ocupa muito espaço, ele acaba gerando um problema, né, para o celular. E aí a pergunta é: tem como limpar? Tem como a gente zerar, né, o cache dos aplicativos? Tem sim. Na verdade, é um processo até bastante simples. Você entrar na configuração do smartphone, na parte de aplicativos, e aí você escolhe esses aplicativos que você usa mais, por exemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp. Entra lá e vai ter um botão de cache, limpar a cache. Então, o que ele vai fazer? Uhum. Ele vai apagar esses arquivos temporários que estão armazenados no celular. Você vai ver que vai habilitar, vai abrir um bom espaço, né? Se você usa bastante esses aplicativos, vai abrir um bom espaço lá do celular, né, na memória do celular, para você usar para outras coisas, por exemplo. E você faz isso com que frequência? Eu faço assim, quando eu fico monitorando a memória do celular, né? Assim, e aí quando a memória começa a ficar muito cheia, né? Eu vou lá nos aplicativos que eu uso mais, né? Ou seja, basicamente são esses Instagram, WhatsApp, Telegram, são os que eu basicamente uso mais. E vou e eu limpo a cache lá desses aplicativos. Dá um respiro para o celular, viu? E aí eu consigo usar um pouco mais, né? Ou seja, então normalmente a cada 2 semanas eu dou uma olhada na memória do celular para saber como é que tá, né? Ou se o celular começou a apresentar alguma lentidão especial, alguma coisa diferente que não estaria esperando, eu não estou executando nada de muito pesado no celular e ele fica lento assim mesmo, eu vou lá dar uma olhadinha no cache que pode ser esse o problema. Então, assim, você que sente que o celular ficou mais lento, né? Isso, exatamente, né? Ou seja, esse é o principal sintoma, vamos chamar assim. Se o celular começou a ficar muito lento, a gente vai começar a procurar as causas. Pode ser um aplicativo que está sendo executado, está consumindo muito recurso, né? Uhum. Pode ser algum uso excessivo de memória, né? Ou muitos aplicativos abertos, ou mesmo pode ser uma falta de memória, né? Por causa de um excesso de ocupação de espaço do cache dos aplicativos que eu uso frequentemente, por exemplo. Agora, quando a gente limpa o cache, a gente perde todas aquelas configurações. Tem que abrir tudo de novo, né? Exatamente. Na verdade, como são arquivos temporários, o que ele guarda também ali no cache? Ele guarda também o seu login, né? Ou seja, então,
por exemplo, você está lá no Instagram, né? Você limpou a cache do Instagram, ele vai voltar, quando você abrir o aplicativo de novo, ele não vai remover o aplicativo vai continuar existindo, mas ele Uhum. vai, quando você clicar novamente no Instagram, ele vai pedir a senha de novo, né? Basicamente, esse é o efeito colateral, vamos chamar assim, de você limpar a cache. Então, você tinha lá o Facebook, né? Você vai limpar a cache, ele vai pedir novamente a senha do Facebook para você entrar novamente no Facebook. Esse é o único, assim, senão, né, de você limpar a cache em relação a isso. Mas você vai ganhar, por outro lado, espaço de memória, né, para outros usos, outros aplicativos dentro do seu smartphone. Não existe uma forma de colocar isso como temporário, não? Ele já é temporário, porque mas isso depende do aplicativo, né? Tem aplicativos que limpam a cada mês, por exemplo, né? E aí pode ser que, se você tem muita memória, né, no celular, né, um celular mais novo, você nem vai sentir, porque a cada mês o próprio smartphone, o próprio aplicativo vai fazer uma limpeza na cache e vai descartar informações antigas, dados antigos lá que estão armazenados na cache, né, para isso. Mas uma periodicidade que quem define é a aplicação, né, que faz isso. Se você tem uma pouca memória no celular, você talvez precise limpar a cache numa periodicidade menor, né? Ou seja, na verdade, uma periodicidade maior, num tempo menor, né, para você ter espaço de memória para usar o celular, para ele não ficar lento, por exemplo. Tem que fazer escolhas, né, Gilberto? Infelizmente, né, se a gente tem que fazer uma escolha dentro do que o uso, né, de aplicativos, né, e até da performance dos aplicativos, e aquela situação de ter que limpar a cache e entrar de novo com a senha, né? Basicamente, esse é o único porém. Você não vai perder nada, não vai perder nenhuma informação, todas elas estão armazenadas lá na nuvem, junto da rede social que você tem conta. A único senão, realmente, você vai ter que entrar novamente com o seu login e sua senha. É isso. Bom, quarta-feira é dia de golpe. O que a gente não para de ter notícia é de que tem golpe novo na praça. O golpe tá aí. Exatamente, Fernanda. Com a chegada aí da inteligência artificial, né, um golpe tem aparecido frequentemente, que é o golpe da URA, do falsa URA. O que é a URA? Vamos explicar. URA é aquela unidade de resposta audível. É aquela máquina que a gente interage lá no banco, quando a gente liga para o telefone do banco, lá do call center, ele fala assim, disque 1 para o serviço X, disque 2 para o serviço Y, né? Disque aí seu CPF, disque o número do protocolo, né? Aquela voz automatizada é a unidade de resposta audível, um sistema, né, computacional que vai entender o que você falou, né? Muitas vezes agora já entende o que você fala ou entende o que você digitou e vai te guiando dentro de um menu lá de navegação até chegar ou resolver o seu problema ou te encaminhar para um atendente humano, né? Para você conversar, interagir com esse atendente aí para explicar o seu problema. Pois os golpistas estão usando a inteligência artificial e sistemas de URA para gerar uma falsa URA. E aí você recebe uma ligação de um número parecido com o número do banco que você tem e uma voz, né, que é parecida com a voz da URA do banco, né? E aí você acha que está, né, falando com a URA, né, a unidade de responsabilidade oficial do banco e não é. E aí ela começa a te pedir alguma série de informações, você vai digitando achando que está dando informações para o banco, e na verdade não é. Então, se você recebe ligações dessa natureza, é bom ficar esperto e desconfiar. Se você faz a ligação para o banco, esse é um problema menor, né? Ou seja, você ligou para o 0800 do banco, você tomou a iniciativa de ligar, né? Você escolheu o número que você queria ligar, que era o número do banco, e aí chegou no número do banco lá, ok. Se você recebe uma ligação dessa natureza, é bom ficar atento, né, para ver se realmente aquilo é verdade. Se está pedindo muitas informações pessoais, ou informações bancárias ou financeiras, é bom desconfiar, desliga, liga lá para o seu call center do seu banco, da sua instituição financeira, e verifica se realmente aquilo é verdade, se aquela ligação é verídica, e estão realmente fazendo aquele tipo de pesquisa ou aquele tipo de consulta. É isso. Você viu que tem uma resolução do Banco Central nova? É conjunta, é Conselho Monetário Nacional e Banco Central, que os bancos eles devem compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes e golpes, ligadas, é claro, ao Sistema Financeiro Nacional, ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, para que eles interajam, saber um que está acontecendo com o outro. Exatamente. Isso é uma prática que já existia de forma informal, né, entre alguns bancos,
ele tem aqueles grupos, né, de fraude ou antifraude dos bancos que trocavam alguma informação entre si, até porque eles se ajudam, né? Uma fraude que acontece numa instituição financeira, ela provavelmente vai acontecer em outras, em um outro momento, mas talvez mais à frente. Mas aí, se aquele golpe a tentativa de golpe foi aplicada a um correntista de um banco, né? Eles já alertam os outros bancos que podem fazer uma campanha em relação aos outros bancos que aquele tipo de prática, né, é um golpe, né, para isso. Então, é uma situação, agora ficou formalizado essa troca de informações, mas já existia de alguma forma informalmente entre os grupos de antifraude das instituições financeiras. Uhum. Tem uma pergunta aqui do senhor José. Ele está te pedindo uma ajuda. Ó, ele tem um Vamos Moto lá. G52 e não tem dado mais espaço, tá? São 128 gigas. E todo Uhum. tempo ele diz que está tudo ocupado. Como é que ele faz para dar uma limpada aí nesse caixa e outras coisas mais? Então, obrigado aí pela participação. O cache você pode limpar, né? Entrando lá na parte de configurações e aplicações, escolhe lá os aplicativos que o senhor mais usa, né? E aí vai lá, tem um botão chamado limpar o cache, e pode fazer isso. Em relação às outras áreas, é bom dar uma olhada, por exemplo, nas fotos do WhatsApp, porque quando a gente visualiza uma foto do WhatsApp, ela é feita download para o nosso smartphone, então isso ocupa espaço, né? A parte de arquivos, né? Até aplicações que estão instaladas também. É bom talvez dar uma olhada em que aplicações estão instaladas que tem há muito tempo que não se usa, né? Ou seja, a gente acaba fazendo virando um colecionador de aplicativo, né? Muitas vezes no celular. Você olha lá, tem aplicativos que não usa há meses, né? E está lá ocupando espaço, né? No seu smartphone. Então, talvez seja interessante fazer uma pequena faxina lá e dar uma olhada se aqueles aplicativos realmente ainda estão em uso, são úteis em relação a isso. Se você usa a cada 6 meses um aplicativo desse, vale a pena você desinstalar e instalar de novo lá daqui a 6 meses quando for utilizar, né, aquele aplicativo, quando for uma coisa muito pontual, né, e deixar instalado apenas os aplicativos que realmente você utiliza, né, nesse caso. Outra opção interessante, quem usa muita foto, quem tem muito vídeo, né, é usar um cartão de expansão de memória. Alguns celulares ainda têm essa opção, né? Infelizmente, os fabricantes eles estão indo por uma linha que, principalmente os topo de linha, não tem mais espaço para você colocar um cartão de memória, né? É só a memória interna mesmo, então você tem que contar apenas com a memória interna. Mas alguns aparelhos têm essa possibilidade. O cartão de memória hoje é relativamente barato, viu? O preço caiu bastante. Você pode instalar um cartão de memória até de 256 GB num celular e você praticamente triplicou, né, o espaço de armazenamento de fotos e vídeos. Não pode mover aplicativos para lá, mas fotos, vídeos e documentos você pode mover da memória principal para o cartão e aí vai liberar bastante espaço. É isso, Gilberto. Muito obrigada e até sexta, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes, né, pela audiência nessa quarta-feira de feriadão, né, ou de feriado, né, para isso. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá, meu amigo. A gente te espera. Até lá.